Seja bem-vindo a mais uma dica dos teus amigos da Toca do Nerd. Hoje falaremos sobre algumas estruturas presentes nas articulações da coluna vertebral, principalmente dos componentes ligamentares. Confira! A principal articulação da coluna vertebral é a intercorpo vertebral, classificada como uma anfiartrose do tipo sínfise. Anfiartrose é a articulação que não possui cápsula articular, permitindo, portanto, movimentação mínima. Sínfise é uma articulação de composição fibrocartilaginosa. Outro exemplo para que ninguém esqueça é a sínfise púbica. Novamente, um elemento fibrocartilaginoso unindo dois ossos. O principal componente da articulação intercorpo vertebral é o disco intervertebral. Essa formação fibrocartilaginosa que une as duas faces articulares das vértebras adjacentes. O disco intervertebral é formado por duas porções, o anel fibroso e o núcleo pulposo. Ele possui a função de sustentação e absorção de impactos. O ligamento longitudinal anterior é uma faixa fibrosa que cobre a porção anterolateral da coluna vertebral. Estende-se desde o sacro até o osso occipital. Na porção superior, recebe nomes específicos como membrana ou ligamento atlantoaxial e membrana ou ligamento atlanto-occipital. O ligamento longitudinal anterior ele impede a hiperextensão da coluna vertebral. Fique atento, o ligamento longitudinal anterior é o único ligamento que limita a extensão, ok? O único ligamento que limita a extensão da coluna vertebral. O ligamento longitudinal posterior é uma faixa fibrosa mais estreita e mais fraca, quando comparado ao ligamento longitudinal anterior. Cobre a porção posterior dos corpos vertebrais dentro do canal vertebral. Estende-se desde o sacro até a vértebra C2. É um ligamento que resiste pouco à hiperflexão. Importante lembrar que esse ligamento possui importante suprimento de terminações nervosas nociceptivas, ou seja, terminações nervosas dolorosas. A continuação do ligamento longitudinal posterior, a partir de C2, formará a membrana tectória. Unindo as lâminas dos arcos vertebrais, existe o ligamento amarelo, também denominado de ligamento flavo. Esse ligamento, por sua constituição elástica, resiste muito bem às forças de afastamento entre as vértebras adjacentes dos movimentos de flexão da coluna vertebral. O ligamento que une os processos espinhosos das vértebras, desde sua raiz até o seu ápice, é denominado de ligamento interespinhal. A estrutura que cobre o ápice dos processos espinhosos das vértebras chama-se ligamento supraespinhal. Estende-se desde o sacro até a sétima vértebra cervical. A partir da vértebra C7, o ligamento supraespinhal une-se ao ligamento nucal, um ligamento que vai desde a protuberância occipital externa até o forame magno, passando pelo processo espinhoso de todas as vértebras cervicais, novamente terminando em C7, na vértebra proeminente. Fazendo a comunicação dos processos transversos das vértebras, existem os ligamentos intertransversários. Esses ligamentos têm uma característica de serem finos na região cervical, fibrosos na região torácica e finos ou membranáceos novamente na região lombar. Repassando então de maneira sucinta, nós temos de anterior para posterior, primariamente, o ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, ligamento amarelo ou ligamento também chamado flavo, ligamento interespinhal e o ligamento supraespinhal.
e a partir de C7 nós temos o ligamento nucal. Agora, de uma forma diferente, nós vamos repassar as estruturas que nós acabamos de relembrar. Aqui nós temos uma ressonância magnética em corte sagital de coluna dorsal. Para provarmos, então, para nos situarmos dessa posição anterior e dessa posição posterior, aqui nós identificamos o coração, esôfago e a artéria aorta abdominal. A primeira estrutura ligamentar que nós vimos hoje, que fica anterior à coluna vertebral, é o ligamento longitudinal anterior. Logo após ele nós temos os corpos vertebrais. Entre os corpos vertebrais nós temos os discos intervertebrais e o segundo ligamento, que faz a cobertura da porção posterior dos corpos vertebrais, denominado de ligamento longitudinal posterior. Após o ligamento longitudinal posterior nós temos a medula espinhal ou espinal. Temos uma gordura ao redor dessa medula chamada de gordura epidural. E logo após a gordura epidural nós já encontramos o ligamento amarelo, também conhecido como ligamento flavo. Aqui nós temos os processos espinhosos das vértebras e entre os processos espinhosos, essa porção mais clara, fácil de ser identificada, nós temos o ligamento interespinhal ou interespinal. No ápice, então, do ligamento do processo espinhoso, nós temos o ligamento supraespinhal ou supraespinal. Logo após, tecido celular subcutâneo e a pele. Essa foi mais uma dica dos teus amigos da Toca do Nerd. Fique à vontade para curtir, compartilhar ou comentar os nossos vídeos. Bons estudos e até a próxima!